Não morra sem saber disso. Ricos não vivem de emprego. Bom, é importante que você entenda que se os seus sonhos são grandes, se você realmente deseja realizar aí muitas coisas na sua vida, a nível material é necessário que você tenha dinheiro. Independente de você gostar dessa ideia ou não, eu acredito que é muito melhor você fazer as pazes com o dinheiro nesse exato momento. Entenda que o dinheiro nada mais é do que uma energia, e para que ele chegue até você é necessário sim que você, antes de mais nada, entenda que ele não muda você. Ele só é uma ferramenta para intensificar aquilo que realmente você é. Então, é como se fosse um catalisador, um intensificador. Se você é bom, você continua sendo bom e aumentando aí as ações que você pode fazer através dessa energia que é o dinheiro. E se você é ruim, na verdade, você pode intensificar também as suas ações. Mas isso é assunto para um outro vídeo, o que na verdade é bom ou ruim. Levando em consideração que na ótica das pessoas, na visão das pessoas, algumas são boas e para uns e ruins para outros. Mas o assunto real realmente desse vídeo é falar para você que, antes de mais nada, não se ache muito importante, porque pessoas muito mais importantes do que você ficaram aí na história e hoje muitas vezes não são nem lembradas pela grande maioria. Mas é claro que existe um mérito aí de estar realmente colocado de forma, ou colocada, né? De forma histórica, porque isso é uma representação que dura por muito tempo. Mas essas pessoas também se foram e o mundo continua, na verdade, funcionando. Essa grande engrenagem, esse grande motor, essa grande máquina não para, independente da sua presença. Bom, e agora que você já entendeu essa situação, entenda que o seu tempo é muito precioso e deve entender também que se você quer realmente ter um resultado significativo a nível financeiro, você deve pensar e muito na vida daquelas pessoas que realmente já têm esse dinheiro. E essas pessoas que têm uma grana, que têm um dinheiro aí, elas são consideradas pessoas ricas, né? A grande maioria das pessoas no Brasil não tem uma vida sequer confortável. Não consegue, na verdade, ter o básico. E eu falo isso entendendo aí essa situação de forma efetiva, porque eu já falei em outros vídeos que eu venho da periferia. Eu venho de um lugar onde as oportunidades eram poucas e entendo que as poucas oportunidades que tinham também não eram tão boas assim para se conseguir ter aí uma grana. Pelo menos para mim, né? Se para outras pessoas é significativo, é importante, eu não sou ninguém para julgar ninguém, longe disso, e entendo também que toda ação gera uma reação, né? Então, eu acredito muito que quando as pessoas não têm muitas oportunidades, acabam não enxergando, muitas delas acabam aceitando as primeiras propostas que aparecem aí dentro do contexto. Bom, mas a grande verdade é que se você realmente deseja chegar aí num lugar onde a grande maioria das pessoas talvez não vão chegar a nível financeiro, você precisa começar a pensar como essas pessoas que estão já nesse lugar, né? As pessoas que têm uma vantagem financeira maior, né? Que têm uma posição financeira maior. E não pensar como as pessoas que não têm. E se você começar a entender, isso está relacionado à questão da modelagem. O que é a modelagem? É você replicar ações daquele tipo de situação ali que você pretende alcançar, né? Então, quais são as ações necessárias para você alcançar aí um determinado objetivo? E daí então você começa a estudar e replicar isso e aperfeiçoar isso para que você alcance o resultado que você deseja. E com relação à questão do ganhar dinheiro, eu sempre tive muita vontade de ganhar dinheiro. Tudo bem que eu não consegui até hoje, mas já mudei um pouco a minha vida. No sentido qual? Já não preciso mais trabalhar aí como colaborador em uma empresa, como, né, funcionário de carteira registrada. Isso para mim é algo realmente que
acaba sendo muito satisfatório, né? Saindo da onde eu saí, mesmo ainda com muita simplicidade, né? E longe da onde realmente eu pretendo chegar, eu vejo isso com bons olhos porque eu tenho uma liberdade, eu consigo ter um certo conforto, uma certa comodidade, oferecer aí algo diferente para minha família, e isso já é super interessante. Eu já consigo viver, porque antes eu, na verdade, só sobrevivia. Eu malemar conseguia realmente fazer aí o que era básico para com relação a mim e também à minha família, né? Então era uma situação realmente muito constrangedora. E entendo que muitas pessoas estão realmente passando por isso, e se você está passando ou já passou por um momento delicado na sua vida, deixa aí o seu comentário, é super importante, não só para esse simples trabalho, como eu canso de dizer, né, que tem o intuito de fazer com que as pessoas se desenvolvam a nível pessoal, o intuito de fazer com que elas realmente comecem a pensar, a refletir de forma diferente e também a se desenvolver a nível profissional. Não só para esse simples trabalho, mas também de forma direta para outras pessoas, porque quando as pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo, vão lá nos comentários e acabam lendo a experiência das outras pessoas, isso é muito significativo, é um cumprimento dentro do trabalho, né? Então, faça aí o seu comentário, compartilhe com aquelas pessoas realmente que gostam ou de certa forma estão precisando desse tipo de conteúdo, tá? Você tanto ajuda, auxilia aí essas pessoas, quanto também acaba auxiliando esse trabalho, tá? E não se esqueça de se inscrever aí no canal, é claro. E voltando, então, dentro dessa conversa, né, dessa situação, quando você para então observar aí que um grupo seleto de pessoas tem uma situação financeira mais vantajosa, você tem que, se esse realmente é o seu sonho de ter mais, de conseguir mais, você precisa focar aí nessas pessoas, né? Porque se você acaba tendo o mesmo comportamento das pessoas que não têm o que você deseja, isso não é um olhar discriminatório. Isso é um olhar técnico para que você alcance aquilo que você realmente precisa. Então, se você começa a enxergar aí esse grupo seleto de pessoas e o comportamento delas, você começa, na verdade, a praticar as ações, porque você está estudando esse público, e praticando essas ações você começa a ver aí os resultados significativos que realmente acabam sendo fiéis a você. Né? Não existe uma maneira realmente de dar errado, desde que você consiga entender aí o contexto, a situação, tá? Bom, daí então, o grande lance é você entender que, antes de mais nada, os ricos não vivem de emprego. E isso é algo realmente que já começa a mudar aí a sua vida agora. Então, demorou 8 minutos para que a gente realmente chegasse nisso, mas era necessário que você tivesse uma base para chegar nisso, né? E daí então, a partir do momento que você começa a compreender já essa primeira situação, independente do trabalho que você realmente tenha aí com a sua carteira de trabalho registrada, você já começa a entender que esse não é o caminho e você já desconfiava dessa situação. Agora, o porquê, na verdade, esse não é o caminho e os ricos, as pessoas que são bem-sucedidas, elas não vivem de emprego? Primeiro, essas pessoas, elas vivem porque elas têm opção de fazer o que elas desejam. Então, vou viajar ou não vou? Vou para a praia ou vou para o Nordeste? O Nordeste tem praia também, né? Vou para a praia, eu vou para o Rio, vou para o rancho, vou para a fazenda, vou para o sítio, vou para... sei lá, vai para onde. Mas elas conseguem optar. Isso é viver. Vai comer carne de boi, carne de peixe, vai comer carne de frango, vai... enfim, né? O que vai comer aí? Aonde vai comer? Isso é uma questão de opção. Então elas conseguem viver. O que vai vestir? Qual carro realmente vão utilizar? Já é diferente das pessoas que são pobres aí, que têm realmente uma vida mais humilde, né? Uma vida mais simples, porque elas não têm direito realmente a isso. Essas pessoas, né, que têm a simplicidade aí, né, a nível financeiro, né, elas acabam, na verdade,
sobrevivendo. Essa é a diferença entre as pessoas que não têm e as pessoas que têm. Por que sobrevivendo? Porque elas só têm direito ao básico. Elas não têm a opção de escolher a mistura que elas querem muitas vezes. Muitas vezes não tem opção nem de mistura. Não tem opção de vestir a roupa que querem, muito menos uma roupa digna. E não tem opção de ter uma moradia, não tem várias opções aí que deveriam ter. E muito menos a opção de ter o direito delas muitas vezes preservados. Bom, mas não vamos entrar nesse mérito e daí vamos entender a questão que está relacionada a essas pessoas realmente que não vivem de emprego, essas pessoas ricas. Elas não vivem de emprego porque elas entendem que o tempo delas é muito precioso. E entendendo que o tempo é precioso, elas compram o tempo seu para que você realmente vá amplificar aí esse tempo de produção delas. E elas acabam sempre ficando por detrás desse contexto, aumentando o seu leque de produção através de uma empresa, de um CNPJ, mas, na verdade, toda empresa é um conjunto de ações. Toda empresa é uma extensão, nada mais uma extensão daquilo que você realmente pretende fazer a nível produtivo, a nível econômico, a nível financeiro. Uma empresa sempre está produzindo algo, um produto ou serviço, com o intuito de gerar lucro. Tá? Então, não existe um outro intuito de uma empresa a não ser gerar lucro. Entenda você que está do outro lado aí, de forma bem simples que é isso. Tá? E a partir de então, entender que empreender, ter uma empresa, montar uma empresa, é só um dos elementos que vão fazer com que essas pessoas tenham dinheiro. Existem várias formas. Existe investimentos a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, questões relacionadas aí a ativos, passivos, enfim, são vários mecanismos de retorno ativo e passivo que as pessoas que têm dinheiro acabam desenvolvendo, e empreender, ter um negócio é só um. Por exemplo, existem pessoas que começam a ganhar dinheiro e começam a investir, por exemplo, em imóvel, para que elas tenham depois uma renda desse investimento que ela fez. Outras pessoas vão investir lá em moedas digitais, né? Outras pessoas vão investir em ações. Outras pessoas vão, apesar que falar de moeda digital hoje, até o nosso dinheiro realmente ele já pendeu para esse lado, né, do digital, né? Mas eu, na verdade, estou me relacionando a essa questão realmente desse tipo de investimento de créditos aí, né? Que podem ser gerados a partir de reajuste de moedas, enfim. Né? Eu não quero aqui fazer propaganda de nenhuma, é, até mesmo porque eu não entendo nada disso, só estou dizendo que são fontes de renda, né? E aí existe sim o mercado das ações, existe fundos imobiliários, existe várias situações, né? Que você pode realmente estar utilizando a seu favor com o intuito realmente de fazer com que o dinheiro trabalhe para você. E a grande verdade é que quanto mais dinheiro você tem, mais poder, né? Desde que você tenha o conhecimento, mais poder de fazer com que isso retorne para você de forma mais intensa, você acaba tendo. Mas lembre-se que o dinheiro não faz milagre. O que faz realmente acontecer as coisas é o conhecimento, né? Então você precisa sim, antes de mais nada, começar a entender aí, né, como que você pode fazer para ter mais de uma fonte de renda, porque é o conjunto aí, na verdade, de fontes de renda que vão alavancar os seus rendimentos e fazer com que você se torne uma pessoa próspera. E também é muito importante que você entenda que esse conjunto de ações forma uma espécie de colchão financeiro, que nada mais é do que um objeto, uma ferramenta ali que está à sua disposição no sentido de trazer conforto para você, em algum sentido, como o colchão aí da sua cama, quando você deita para descansar. Então, formando esse conjunto de ações que te dão um retorno, indiferente de ser passivo ou ativo, esses retornos, você pode
dizer que você tem aí um colchão, né? É, porque você acaba tendo mais conforto financeiro. E quando eu digo para você que essas pessoas ricas elas não vivem de emprego, além, é claro, né, delas contratarem as pessoas para estarem empregadas para elas e ganharem tempo, porque daí então elas acabam comprando o seu tempo. O emprego nada mais é do que você vendendo o seu tempo para alguém, para uma empresa. Mas por detrás de uma empresa tem uma pessoa ou um grupo de pessoas. Bom, dentro desse contexto também é importante que você entenda, não fique chateado se você tem uma empresa, que você entenda que o fato é que sempre vão existir pessoas para realmente prestar aí esse tipo de serviço. Sempre vai existir, né? Porque tem pessoas que não estão realmente nesse momento de montar um negócio e tal, mas esse conteúdo é para aquelas pessoas realmente que querem alcançar aquilo que parece ser impossível. E estão precisando só de um empurrãozinho. Então esse conteúdo pode fazer isso, eu tenho certeza. Como conteúdos desse tipo fizeram comigo, né? E hoje realmente sou muito grato a esse tipo de trabalho, tanto é que estou aqui, na verdade, multiplicando aquilo que recebi, né? Que foi de grande valia para mim, de uma extrema importância. Bom, então, a partir do momento que você entende essa situação aí, você começa a perceber que essas pessoas que estão bem capitalizadas, elas não vão estar com as mãos sujas e muito menos com as mãos cheias de calo. De forma alguma. Por quê? Porque elas visam sempre estarem com tempo para administrar, para pensar, para fazer realmente a coisa acontecer de forma estratégica. E, por incrível que pareça, o dinheiro não está no trabalho duro. O dinheiro está no trabalho, sim, mas no trabalho estratégico. Então comece a entender que o seu trabalho duro não é mais importante do que o estratégico. Agora, os dois trabalhos têm a sua devida importância. Agora, o que é importante realmente você entender é que o trabalho estratégico, ele sempre remunera muito mais do que o trabalho duro. Então, quem está trabalhando na ponta, no administrativo, no escritório, como a grande maioria das pessoas que estão trabalhando numa empresa falam, a maior parte dessas pessoas que estão na gestão, elas ganham mais do que quem está na produção, né? É uma regra de acordo com o cargo, né? De acordo com as responsabilidades. É claro que também as pessoas vão dizer assim, mas a produção não é menos importante do que a administração. É fato. Só que, na verdade, o que faz com que algumas situações profissionais, condições, atividades sejam mais importantes do que as outras é exatamente a quantidade de profissionais que se tem à disposição. E é natural que você tenha mais pessoas num país como o Brasil, que as pessoas têm pouca educação, receberam pouca educação, não tem um preparo é, é, profissional adequado, um preparo educacional, enfim, não tem informação suficiente para ter uma boa capacitação, é natural que você vai ter mais pessoas para trabalhar na produção, no operacional, do que na administração, onde exige muitas vezes um pouco mais de conhecimento. Tá bom? Então, dentro desse contexto, é isso que torna mais ou menos importante a oferta, né? Oferta e demanda, tá? Então, assim, a oferta e a procura, tá? Então, dentro desse contexto, você vai encontrar mais pessoas para trabalhar no operacional. Levando isso em consideração, se você for dispensado, a empresa não para, ela procura outra pessoa. Agora, as pessoas que estão na gestão é um pouco mais difícil e é por isso que elas têm um ganho maior. É sempre assim, em qualquer atividade, seja tanto no setor público quanto no setor privado, tá bom? Então, é isso aí, gente. Se vocês realmente querem conquistar algo diferente, usem essas informações a seu favor. Entenda que não é para ninguém realmente sair amanhã aí, ou agora já pedindo a conta, porque tem pessoas que vão trabalhar agora à noite, né? E trabalhar a noite inteira. Mas é necessário que você comece a pensar de forma diferente para que você consiga ir desenhando um outro caminho, para que você consiga realmente trilhar aí, né, uma outra situação, uma situação que te traga realmente um resultado muito satisfatório com relação às suas conquistas financeiras. E eu digo para todos, na verdade, que
pare realmente de ficar brigando com essa situação e de dizer que não tem nada e que realmente isso é muito bom, que você não tem nada, mas tem saúde, que você não tem nada, mas tem alegria. Dá para ter alegria também tendo. E entenda que a grande verdade é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O simples fato realmente de você ter alguma coisa a mais é para que você possa oferecer alguma coisa a mais. E tem gente dizendo que, mas quando morrer não leva nada. Tá bom, quando morrer não leva nada. Mas é melhor você ter alguma coisa para não levar do que você morrer sem realmente ter essa opção. Pare com isso, porque não tendo essa opção é sinal de que você realmente não conseguiu viver a sua vida e realizar os seus sonhos e os seus desejos. Então, antes de mais nada, eu tenho certeza que você é capaz, mas é necessário que você mude o seu comportamento, porque se você permanecer da forma que você realmente está, pode ter certeza que o resultado vai ser o mesmo ou até pior, no sentido de que você continua ganhando a mesma coisa porque o salário não está sendo reajustado, o seu ganho não está sendo reajustado e a inflação ela vem elevando o preço dos produtos que você consome. Então é isso aí, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, pelo amor de Deus, eu não aguento mais pedir isso. Se inscreva, deixe seu comentário, é muito importante. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, um abraço e fui!